Você já deve ter se dado conta que tem horas que você está do caralho, você está voando baixo, você está focado, produtivo, antenado, ligado, energizado, você está muito bem. E tem horas, pelo contrário, que você está borocochô, está indisposto, está doente. Então, de duas coisas você já se deu conta. A primeira, tem uma energia que te anima. A segunda, essa energia oscila. Vamos cair na real, né? Você não precisa de mais motivação, de ter uma disciplina gigantesca ou sei lá o que colocaram na sua cabeça para que você consiga prosperar em 2026, 27, 28. Eu fiz questão de começar esse vídeo com uma mensagem meio que te motiva ou que traga uma ideia para você começar a refletir, mas para que você realmente reflita dentro desse vídeo. Mas é basicamente isso, você não precisa de mais motivação, você não precisa ter uma disciplina inabalável, você não é o problema. A única coisa que você precisa para não só 2026, mas os seus próximos anos de vida é de um planejamento. Mas eu não tô falando desse planejamento feito todo torto, esse planejamento que no lugar de te motivar, ele acaba te desmotivando cada vez mais. E é nesse vídeo que eu vou ensinar você a fazer um planejamento do jeito certo, não só para 2026, mas também para ir já preparando a cama para 2027, 28 e os próximos anos. E esse método eu uso na minha vida pessoal, eu usei alguns anos atrás e realmente eu trabalhava em um lugar onde eu não gostava e eu com esse planejamento consegui não só progredir na minha carreira profissional, mas eu cheguei até um lugar onde eu nunca imaginava ter chego com a minha idade. E para você me conhecer um pouquinho melhor, meu nome é João Oliveira, eu sou estudante de psicologia, eu trabalho com psicologia organizacional. E isso que eu tô falando do planejamento realmente ter funcionado na minha vida foi algo que eu aprendi com um amigo dos meus pais, que ele ensinou basicamente pra gente a forma certa, como que ele fez pra planejar. Era uma pessoa que prosperou muito na vida, tinha um cargo muito alto dentro da carreira profissional dele, e um dia ele pegou e ensinou esse planejamento, eu apliquei e realmente funcionou muito bem. E eu prometo pra você que eu não vou ficar dando voltas e voltas e voltas nesse vídeo, até porque a gente tá em janeiro de 2026, tá todo mundo extremamente motivado pra conseguir fazer as coisas, então não vou fazer você perder o seu tempo. Uma coisa muito importante: presta bastante atenção nesse vídeo, tenha calma, as coisas estão só começando, fique tranquilo. Aceitar o processo faz parte de tudo isso que eu vou falar aqui também. Primeira coisa, pega papel e pega caneta, escreve nesse papel objetivos. E esse é o momento em que eu quero que você pense em quais são os seus objetivos, não só para 2026, mas sim para 2027, para 2028, para 2029. Isso porque a gente vai separar esse planejamento entre curto prazo, médio prazo e longo prazo. Até porque os objetivos de longo prazo, se você não tiver feito isso antes, você não consegue chegar lá naquele objetivo final. Você vai sentar, vai escrever quais são seus objetivos, vai começar a pensar no que você realmente quer e aí vai existir alguns problemas no meio do caminho. Pode ser que você trave um pouquinho, até porque você às vezes não pensou o que você espera para 2028, por exemplo. Pô, eu preciso pensar tão longe assim? Depende de quais são os seus objetivos. Então esse é o momento para você começar a refletir. E é importante que você faça isso pelo menos uma vez, para que você comece a ter uma perspectiva maior de futuro, um planejamento maior a longo prazo. E se você travar nessa parte, não tem problema nenhum, só de você ter começado essa reflexão já vai fazer uma grande diferença, porque pensar nisso já vai te dar um pensamento futuro sobre isso também. Muito importante que você faça isso com papel e com caneta, porque quando a gente escreve as coisas, a gente não só demonstra uma importância maior para o nosso cérebro, mas também a gente começa a memorizar um pouco mais as coisas, o nosso pensamento ele começa a ficar um pouco mais linear. Se eu sair digitando no computador para conseguir escrever mais rápido ainda e começar a ir para a próxima tarefa, porque eu preciso fazer as coisas o mais rápido possível, de nada vai adiantar. Até porque é importante que você faça esse movimento de escrita manual para você começar a pensar da forma correta. Segundo passo, agora que você já sabe quais são os seus objetivos principais, quais são os seus objetivos a longo prazo, a curto prazo, a médio prazo, você vai pegar esse objetivo seu a longo prazo e vai enxergar tudo que você precisa para conseguir chegar nesse objetivo final. Porque as coisas para chegar lá naquele objetivo precisam ser feitas antes daquilo tudo. Um exemplo prático para você. Imagina que agora em 2026 você quer sair do seu emprego. Mas não só isso, você quer também abrir um negócio ainda em 2026. Então a gente sabe que de janeiro até dezembro
Eu vou precisar, no meio desse caminho todo, me organizar financeiramente, saber qual que é o meu plano de negócio, saber o que eu preciso para conseguir abrir esse negócio final. E aí em 2027 eu já sei que eu quero fazer esse negócio que eu abri em 2026 render um faturamento maior ou alguma coisa nesse sentido. Lógico que é muito personalizado para a sua própria vida. Vocês começaram a entender esse movimento que precisa ser feito, porque para eu conseguir chegar no meu objetivo de 2027, que é ter uma empresa que fatura R$100.000, eu preciso também entender que eu preciso sair do meu emprego, preciso ter caixa para conseguir sair do meu emprego, eu preciso de reserva de emergência, eu preciso ter um dinheiro para conseguir investir dentro da empresa. Então, quando eu faço um planejamento desse jeito, eu consigo saber quais são os passos que precisam ser feitos durante todo esse processo. Vou citar um exemplo pessoal para vocês. Eu, em 2023, já estava na faculdade, trabalhava em um supermercado, trabalhava como auxiliar de depósito. Eu detestava trabalhar como auxiliar de depósito, até porque era 6x1, não estava dentro da minha área. E aí eu montei esse planejamento que dentro de um ano eu não só ia sair desse meu emprego, mas eu ia entrar dentro da minha área de estudo, né? Que no caso é a psicologia. Montei esse planejamento e isso em janeiro até mais ou menos abril, eu sabia que eu precisava começar a abrir a minha rede de contatos ainda dentro da empresa. Então eu fui conversando com as pessoas no meio do caminho, fui criando relacionamento, fui conseguindo um pouquinho mais de confiança. Chegou em abril, eu consegui o contato de uma pessoa muito grande dentro da empresa para eu conseguir entrar na minha área. Acho que também tinha um plano B, caso eu não conseguisse entrar na minha área conversando com essa pessoa, eu já, durante esse processo de janeiro até abril, eu fui juntando dinheiro para eu conseguir sair dessa empresa. No final das contas, eu consegui sim conversar com a pessoa, deu certo, eu entrei no meu cargo. Depois que eu vi que isso funcionou de verdade, eu comecei a entender que eu não queria parar ali, eu queria ir para o próximo passo e depois subir de novo e progredir profissionalmente, e eu fui criando esse planejamento de 3 em 3 meses. E aí que a gente vem para o terceiro ponto. De nada adianta você ter um planejamento lindo, perfeito, maravilhoso do que você precisa fazer se você não começa a realmente fazer as coisas. Então você precisa de ação e de monitoramento daquilo que você precisa fazer também. E aí, para isso, você pode usar software, você pode usar vários aplicativos, pode usar papel e caneta também, que é muito bom. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, nesse exemplo que eu falei para vocês, que eu queria sair desse cargo e ir para outro cargo, no meu plano B seria eu sair da empresa. Para eu conseguir sair da empresa, eu precisava ter dinheiro guardado. Por quê? Porque eu tenho contas a pagar. Então eu fui monitorando tudo isso, não lembro qual aplicativo que eu usei, mas eu fui monitorando quanto que eu tinha guardado, quanto que eu precisava guardar para caso chegasse até, sei lá, maio, junho, julho, eu ter dinheiro guardado para eu conseguir sair da minha área. Nem que fosse para eu sair do meu emprego, nem que fosse para eu sair, trabalhar em um lugar que ganhava menos, só que eu tinha um dinheiro de emergência caso eu precisasse. Mas eu ia dar um passo para trás para conseguir dar 2 passos para frente. É simples assim, não tem mais enrolação, não tem por que eu ficar aqui enrolando você, que você precisa fazer um planejamento lindo, maravilhoso. Agora, uma coisa que você realmente precisa fazer, montar esse planejamento, entender quais são os pontos principais que você quer chegar, monitorar, fazer as coisas acontecerem de verdade, saber para onde você precisa realmente ir. Não fica esperando ter motivação para fazer suas coisas, não fica pensando em ter disciplina o tempo todo. Essa autocobrança ela é positiva, mas ela também pode vir de forma muito negativa para vocês. Levando para a prática dentro desse planejamento e ação que vocês vão ter que fazer, é basicamente, sabe aqueles dias que você realmente acorda mal, não consegue produzir direito ou da forma que você gostaria de produzir? Aceita que não tem o que fazer, descansa, o próximo dia vai ser um dia melhor. E é por isso que eu comecei esse vídeo com a mensagem do Clóvis de Barros. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa o like para me ajudar também. Agora eu sei que tem esse botão de hype, não sei como funciona, mas se você souber e quiser clicar nele, eu agradeço muito. Deixa aqui para mim também nos comentários quais são os seus planos futuros, não só para 2026, mas 27, 28. E também uma mensagem de apoio não só para você, mas para as pessoas que vão assistir esse vídeo também. Um abraço, um ótimo ano para todo mundo.